Então tá, gente. Na nossa aula de hoje é o laboratório 05, né, que é o contador genérico. E como prometido na aula passada, a gente vai ter uma breve parte teórica seguido do enunciado do Lab 5, tá? E essa breve parte teórica vai ser, em outras palavras, metade do contador genérico, tá? Então eu vou implementar aqui boa parte do laboratório de vocês e vou deixar o resto para vocês fazerem por si só. Então, na aula passada, o que a gente viu aqui? A gente pegou um registrador, na verdade um flip-flop, né, do tipo D. Então, a gente tem entrada D, saída Q. Tá? A gente ainda tem aqui o Q negado, tá? Mas a gente não vai usar ele muito. O nosso registrador, ele tem ali o clock. Né? O nosso registrador, ele é definido por ser de borda de subida ou descida. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma borda de subida. Né? E aí a gente discutiu que para a gente escolher escrever ou não no registrador, a gente pode usar um multiplexador aqui na frente, né? E aí a gente faz essa realimentação do próprio registrador, né? Então a gente pode ainda usar aqui um bit de seleção ou um bit de carga, né? Carga. E aí a gente define se a nossa entrada E, né, vai de fato ser escrita dentro do nosso registrador, ou se o nosso registrador vai ficar nessa realimentação, certo? Com base nisso, o que a gente fez? A gente fez carga paralela, né? Então a gente falou que aqui seria o E0, por exemplo, aí a gente teria o E1 aqui, né? Com um multiplexador também retroalimentado aqui, certo? E aí o ideal é que essa mesma seleção, né, é a mesma coisa que pilota o nosso cara de baixo, que também aqui, né, vai ter o mesmo clock, tá? Então, este clock e este clock são os mesmos caras, né? E aí a gente falaria, por exemplo, que esse aqui é o nosso bit 0 do registrador, esse aqui é o nosso bit 1 e por aí vai, né? Depois disso, a gente fez outras arquiteturas ainda, em que a gente pegou, por exemplo, um registrador, mais um flip-flop, né? E a gente fez uma coisa assim, por exemplo, né, gente? E colocou aqui, tá? E isso aqui, o que seria? Supondo que esse aqui seja o bit 1, tá? E aí, por isso eu vou apagar esse cara aqui de baixo. Deixa eu apagar essa ligação inteira. Né? Só estou trocando de lugar esse registrador. Tá? Mas supondo que esse seja o bit 1, o que a gente teria, sendo esse aqui o Q, né? A gente tem um deslocamento do bit 1 para o bit 0, certo? Então, na verdade, a gente tem um shift ou um rotate para a esquerda, certo? Se eu coloco um multiplexador aqui e coloco este dado, né, e aí eu posso fazer aqui de novo a nossa retroalimentação. Né? Então, aqui nesse caso, a gente teria um SR, Shift Rotate, para a direita, né, porque o bit 0 está indo para o bit 1, tá certo, gente? E através dessas maneiras aqui, a gente pode, né, fazer shifts para a direita, rotates para a direita, shift para a esquerda, rotate para a esquerda. Se a gente pega, por exemplo, e coloca 3 flip-flops aqui, né? E a gente liga esse aqui no próximo, né? A gente, na verdade, está fazendo um shift de 2 em 2, correto? Por exemplo, a gente poderia fazer o mesmo fio aqui, né? Poderia pular aqui, né? E vir para cá, certo? E aí a gente teria um shift 2 para a direita, certo? Então, dependendo das ligações que a gente fizer, a gente consegue ligar quem a gente quiser, onde quiser, certo? E com isso, a gente consegue construir os mais diversos registradores, né? O Shift Register, um Rotate Register, a gente consegue fazer um registrador de armazenamento, né? A gente consegue fazer um registrador com escrita ou não, né? Através dessa realimentação e tal, tá? E o que a gente vai ver hoje é o próximo passo, tá? Que seria um registrador contador, tá bem?
Então, pessoal, para o nosso registrador contador, tá, o que a gente vai querer fazer é o seguinte, a gente vai querer juntar nos nossos registradores, tá, a gente vai querer fazer um registrador que seja capaz de contar. Tá? O que significa um registrador que consiga contar? Né? Eu vou escrever aqui, vou botar um registrador de 4 estágios, tá? E vou chamar esse aqui de 0, 1, 2, 3. Tá? E o nosso registrador 3 ali. Só voltar aqui para o nosso azul. Nosso registrador 3. Tá? Então, o que a gente quer fazer nesses 4 bits, tá? E aqui eu vou botar o 0, bit 1, bit 2 e o bit 3, tá? E aqui também é o bit 0, bit 1, bit 2 e bit 3, tá? Só que aqui vamos dizer assim, ó, aqui é em T mais 1, tá? E aqui é em T. O que significa? Tá? Que quando os bits 0, 1, 2 e 3 tiverem o valor 0, tá? A gente vai querer que no próximo tempo, ou seja, o tempo é definido com uma borda de clock, tá? Então que na próxima borda de clock esse valor vire isso aqui, tá certo? Em outras palavras, a gente quer que em cada ciclo de clock, tá? Ou portanto, a cada borda de subida ou a cada borda de descida, da maneira que os registradores forem implementados, tá? Que a gente some 1, tá? Então 0 vai para 1, 1 vai para 2, 2 vai para 3, 3 vai para 4, né? 15, aqui embaixo, 15 vai para 0, tá bem? Então a gente vai querer implementar esse tipo de coisa nos nossos registradores. Até aí tudo certo? Então, eu vou só pegar esses 2 e 3 e vou colocar um pouquinho aqui mais para baixo, tá? E vou só dar uma espaçada neles, tá? Depois, se for o caso, a gente junta eles de volta, tá bem? Então, gente, vamos olhar um a um aqui, tá? Primeiro, esse aqui é o bit 0, né? Nós temos aqui o bit 0 e aqui o bit 0, tá? Então, vamos dar uma olhada. Quando o bit 0, né, é 0, ele vira 1. Quando é 1, ele vira 0. Quando é 0, ele vira 1. Quando é 1, ele vira 0. E por aí vai. Né? Então, a gente pode ver que o bit 0, né, vai de 1 para 0, 0 para 1, 1 para 0, 1 para 0, né, 0 para 1, né, e por aí vai, até o final ele fica variando de 1 para 0, 0 para 1, né, e quando ele está em 0, no final, ele vai para 1, certo? Então, vocês podem ver que a lógica do bit 0, que é esse módulo aqui, né, não é muito difícil, certo, gente? Basicamente, o que a gente vai fazer é pegar no nosso Q e no nosso D, né, e a gente vai fazer um inversor, certo? Faz sentido? Tá? Em outras palavras, deixa eu jogar isso aqui só um pouco mais para a direita. Tá? O que a gente vai fazer é pegar esta realimentação e colocar um inversor aqui na frente. Certo? Então, o que acontece? Quando o nosso bit 0 for 0 e o clock vier, né, esse 0 vai girar até aqui e vai passar para 1. Né? Quando a borda de clock bater, esse 1 vai passar para cá e vai virar 1, que vai girar até aqui, se transformar em 0, e quando a gente tiver a próxima borda de clock, né, ele vai passar para cá e vai virar 0, e 1, e 0, e 1, e por aí vai. Tá certo, gente? Então, o primeiro estágio do nosso contador é relativamente simples, né? A gente simplesmente usa um inversor, tá certo? Agora,
o segundo estágio, ou seja, o bit 1, tá, já não é mais tão simples assim. Tá? E por que não? Vamos ver aqui. Tá? O bit 1, tá, a gente está falando agora deste cara aqui. Né? Tá? Então, vocês podem ver que... Reparem que eu dividi a tabela em alguns quadrantes. Né? Esse quadrante aqui, ele vira esse bit, né? Mas vocês podem ver que esse quadrante inteiro é igual a esse quadrante inteiro a menos do bit mais significativo. Tá certo? Esse quadrante aqui é igual a menos desculpa, esse quadrante aqui, né, é igual a este quadrante aqui a menos dos dois mais significativos, e este quadrante aqui é igual a este quadrante aqui a menos do bit 1, tá certo? Até por isso que eu dividi. Tá? Então, o bit 1, se a gente olhar ele se repete a cada quadrante aqui também, né? Então, ele é 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Né? Então, nesses 4 quadrantes, ele é igual. Né? E a coisa que varia nesses 4 quadrantes é o bit 3 e o 2. Né? O que significa que o bit 3 e o 2 não importam, certo? Para a nossa função do bit 1, certo? Porque à medida que o bit 0, que a gente pode ver aqui, né, para 0, 0, para 0, 1, para 1, 0 e para 1, 1, não importa, o resultado é sempre igual. Né? Então, significa que os bits 3 e 2, né, não importam para o bit 1 de t mais 1, certo? Então, deixa eu desfazer esses riscos que eu fiz. Então, vamos ver o seguinte, ó. A saída 0, 1, 0 depende de quem, portanto? Vai depender do bit 0 e do bit 1, correto? Como que ele demora? Como que ele depende? Né? Olhando aqui para o bit 0 e para o bit 1, vocês saberiam me dizer qual é o circuito combinacional que a gente tem aqui que pilota o bit número 1? A gente sabe que ele depende de 0 e de 1, né? Aqui a gente tem o bit 0, certo? E aqui a gente tem o bit 1, né? Então, pergunto para vocês, que circuito é esse vermelho que a gente tem que descreve o bit 1? Que circuito a gente tem aqui dentro para calcular o valor de 1? Alguém sabe me dizer, gente? Se vocês estiverem em casa assistindo o vídeo, a minha sugestão é, inclusive, que vocês deem uma pausada para pensar a respeito. Tá? Mas então, gente, que circuito é esse aqui? Que função, que porta lógica é essa que a gente tem se repetindo over and over again aqui, baseado nessas entradas fixas que a gente tem? Que circuito é esse? Quando 0 e 0 é uma short, né? Porque quando 0 e 1 ou 1 e 0 a gente tem 1, né? Então essa porta aqui é uma short, correto? Então o que a gente vai fazer, tá? É implementar essa short, correto? É uma short. E aí eu pergunto, é uma short de quem? Isso aí, tá? Então é uma short do anterior, né? E dele mesmo, certo? Então, o cálculo do bit 1, ele é relativamente fácil de se fazer também, né? Ele é uma short do bit anterior com ele mesmo, tá? Deixa eu lembrar vocês da short.
a Shor, tá? A gente pode olhar ela aqui também, especificamente nesta parte aqui, tá? Deixa eu botar em laranja. Especificamente nessa parte em laranja, né? Quando a Shor é igual a 1, o que acontece? O segundo bit, né, é invertido. Lembram que a gente já discutiu isso no passado? Tá? Então a Shor, quando o bit de entrada é igual a 1, ela inverte o segundo bit. Tá? Então a gente pode enxergar essa tabela da seguinte maneira, ó, gente. Quando a gente tem 1 nessa entrada, ao invés de uma Shor, o que a gente tem é um inversor. Né? Faz sentido? E aí a gente acaba com um circuito exatamente igual a esse. Né? Então, uma outra maneira da gente ver esse circuito é o seguinte: quando o estágio anterior é igual a 1, a gente inverte o valor armazenado no bit 1. Né? Então, vocês podem ver isso mais ou menos assim. Ó. Aqui a gente tem 0, certo? E aí a gente fez uma Shor de 0 e 0. Né? Aqui, então, o bit que a gente está olhando aqui é o bit 0, né? Então esse bit 0 com 0 e 0, ele se mantém em 0, correto? Então quando a gente tem 0 e 0, a gente força um 0 nesse bit aqui, né? E... Desculpa, pera, só um pouquinho. Deixa eu apagar essas escritas que eu fiz e eu mostro um pouquinho melhor isso aqui de novo. Então o que acontece é o seguinte, ó. Como eu comentei com vocês, o bit 0, certo? Ele vai ser responsável por colocar 0 ou 1 na entrada da Shor, correto? E aqui na volta, né, a gente tem duas opções, como a gente acabou de ver aqui na Shor. Né? Quando o bit for 1, a gente inverte, né? O 0 vira 1 e o 1 vira 0, mas quando o bit for 0, a gente simplesmente passa o bit adiante. Né? Que nem a gente já discutiu isso antes aqui da Shor, certo? Então, o bit 0, ele vai controlar a inversão do bit 1, correto? Se nós tivermos 1, tá? Se nós tivermos 1, a gente vai ter um inversor, certo? Mas se nós tivermos 0, a gente vai ter um fio reto, certo? Então a gente ou inverte o valor ou a gente mantém o valor. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Ó? Quando o bit 0 é 0, certo? O valor 1 se mantém igual. Né? Quando o bit é 1, o valor se inverte. Correto? Deixa eu botar aqui na cor azul para a gente manter. Né? Quando o bit é 1, o valor se inverte para 1. Né? Aí, quando a gente tem o bit 0 de novo, esse valor se mantém em 1. Né? Quando a gente tem 0, este valor se inverte para 0, certo? E o resto da tabela segue o mesmo. Tá? Então, tem duas maneiras da gente enxergar esse circuito aqui antes do bit 1, tá? Como sendo o bit 0 decidindo a inversão ou não do que? Do valor 1, né, que está propriamente aqui e girando de volta, certo? Ou vocês podem olhar direto aqui, que isso aqui é literalmente uma Shor. Tá certo? Até aí tá claro, pessoal? Deu para entender? Se eu pegar esse circuito aqui de novo, deixa eu só copiar ele do zero aqui de novo. Resetando meu circuito ali, então. Tá? Vamos dar uma olhada agora no bit 2, né? Que é este cara e é este cara. Tá? O bit 2 que nós estamos falando é esse cara aqui. Tá? Então a nossa ideia aqui é achar essa mesma relação que a gente achou aqui do 0 e do 1. Tá? Então eu vou aproveitar e puxar
esse 0 e 1 aqui para a esquerda, tá? E vamos dar uma olhada no nosso bit 2 agora, tá? Então, o nosso bit 2, o que a gente vê? A gente vê neste primeiro quadrante, né? Ele está aqui, né? 0001. Depois ele fica o inverso, né? 110. E então nesses dois quadrantes aqui, eles são diferentes, certo? Porém, esse quadrante inteiro é igual a esse quadrante inteiro, correto? Porque a gente tem a mesma sequência aqui na saída, né? A mesma sequência ali de cima. O que isso significa? Isso significa que o bit 3, tá? Que é quem varia entre esses dois quadrantes, não importa na lógica do bit 2, correto? Ou seja, em outras palavras, este cara aqui não importa, tá? Então a gente pode, inclusive, eu vou inclusive tirar ele aqui da saída, tá? E a gente tem só o bit 2, tá? Agora, esse quadrante varia, esse varia, e dentro desse, esse varia também, né? Então a gente claramente vai se importar com o bit 0, 1 e o 2, tá, gente? Então, primeira coisa, a gente vai se importar com o bit 2, 1 e 0, né? Então, só lembrando a vocês, o nosso bit 0 está aqui, né? Esse é o nosso bit 0, certo? O nosso bit 1 está aqui, né? E o nosso bit 2 está aqui, certo? Deixa eu até puxar aqui para cima. Aqui está o nosso bit 2, certo? Então, a nossa dificuldade aqui é, assim como no bit 0 e no bit 1, criar um circuito, né, que leve em consideração o bit 0, correto? O bit 1 e o bit 2. Tá? E a resposta dele vai ser o novo bit 2, né? O bit 2 em tempo mais 1. Tá certo? Então, gente, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos olhar a primeira lógica, tá? Que é aquela lógica da inversão, certo? Então, o que eu vou fazer aqui no bit 2, tá? É colocar de início uma XOR, tá? Uma XOR, certo? E eu vou ligar aqui essa realimentação do bit 2, tá? E aqui a gente tem um segundo bit, tá? Por quê? Tá? Como a gente já discutiu, a XOR, se a gente coloca 1 ou 0 nela, né? Ela consegue inverter o bit, né? Ou manter o valor, tá? Então, na primeira lógica, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando que a gente quer inverter o valor de 2, certo? Então, vamos dar uma olhada. Aqui, ó, nessas primeiras três partes aqui, né, a gente está olhando aqui o valor de 2 aqui na esquerda, certo? O valor de 2 se mantém, correto? Então, nessa primeira parte, a gente quer manter o valor 2, tá? Até por isso que eu coloquei em roxo. Tá? Agora, aqui nós temos um 0, né? E esse 0 virou 1. Então, a gente quer inverter o valor de 2, né? Se a gente olhar no segundo quadrante, a gente vai perceber a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, a gente quer manter o valor de 1, né? A gente quer manter o valor do bit 2, tá? E na quarta opção, a gente quer inverter o valor, tá? Então eu pergunto, quando que a gente quer inverter o valor? Ou seja, quando que a gente quer ter 1 nessa entrada? De novo, quem está em casa pode pausar o vídeo e vocês podem responder. Isso. Quando 0 for 1 e quando o 1 for 1, né? Então, o que a gente tem aqui é uma AND, correto? Certo, gente? E essa AND é uma AND de 1 e é uma AND de
0. Faz sentido? Faz sentido, pessoal? Tá, beleza. Então, o que acontece é o seguinte, ó, a segunda maneira da gente olhar isso é direto, né, como sendo funções das entradas, certo? Então, aqui a gente tem que é o bit 2, então é este cara, fazendo um XOR com esses dois, né? O XOR de 1 e 1, desculpa, fazendo um XOR com o AND desses dois, né? Então, 1 e 1, o AND desses dois vai ser 1, e o XOR de 1 com 0 é 1, né? Agora, a AND desses três caras aqui vai ser 0, correto? E o XOR de 0 com 0 é 0. Da mesma maneira que embaixo a gente vai ter a AND desses caras aqui vai ser 0, né? Então a AND desses caras aqui é 0, e o XOR de 1 com 0 vai dar 1, né? E o XOR de 1 com 1 vai dar 0. Então, tanto nessa noção de inversão do valor atual, quanto como lógica, faz sentido, né? Com isso entendido, tá? E aí a gente está quase terminando, tá, pessoal? Com isso entendido, eu vou resetar aqui o... Deixa eu resetar esse cara aqui. Resetando ele aqui, tá? E com o circuito do bit 2 feito, a gente tem que fazer agora o do bit 3, né? Então, o que a gente vê no bit 3? O bit 3 é relativamente parecido com o outro, né? Aqui a gente tinha 0, 0, 0, 1, e depois a gente tinha 1, 1, 1, 0, né? E no bit 3 o que a gente tem? A gente tem tudo 0 menos o último, e depois a gente tem tudo 1 e depois 0, né? Então, o bit 4 a gente pode ver como sendo um bit 3 em maior escala, né? E se a gente expandir para o bit 1 de volta, a gente pode ver que é o mesmo aqui, né? Em outras palavras, tudo 0 e 1, tudo 0 e 1, tudo 0 e 1, né? Por aí vai, certo? Desculpa, na verdade eu falei errado, né? Tudo 0 e 1, tudo 1 e 0, tudo 0 e 1, tudo 1 e 0, certo? E se a gente olhar aqui para trás, a gente também, né, tem tudo 0, que é nada, e 1, tudo 1, que é nada, e 0, e por aí vai, tá? Então vocês podem ver que o bit 0, 1, 2 e o 3 são todos muito parecidos, né, só em escalas diferentes, tá? Então, vamos começar com a nossa lógica de inversão, tá? Então eu vou colocar aqui no bit 3 uma XOR, de novo, tá? Pelos mesmos motivos de antes, né? Tá, gente? A nossa XOR pelos mesmos motivos de antes. E agora a gente vai colocar um circuito aqui que decida quando que a gente vai colocar essa entrada da XOR em 1, quando que a gente vai colocar essa entrada da XOR em 0, tá? Então, a gente vai querer colocar o 1 quando a gente quiser inverter o valor, certo? E vocês podem ver que a gente quer inverter o valor aqui, né? Então, neste caso, a gente inverte, correto? E neste caso, a gente inverte. Tá certo? Então, aqui vocês vão ver que fica relativamente simples, né? Mas quem é o caso da inversão? Tá fácil também, né? Que é o que, gente? Quem é esse nosso circuito? Todo mundo em 1, perfeito. Tá. Então, esse nosso circuito vai ser uma AND, né? De quê? De todos os anteriores. Tá? E aqui a gente vai dar uma breve otimizada, tá? Pelo seguinte, opção número 1, a gente poderia puxar um fio daqui para cá, puxar um fio daqui para cá,
e puxar um fio daqui para cá, tá certo? Não está errado e funciona, tá? Mas a gente pode dar uma leve otimizada nisso, que é o seguinte, a gente pode pegar o 2 daqui, né, porque ele meio que já estava aqui, certo? Mas a gente pode pegar a end de 0 e 1 daqui, ó, né? Porque a gente já está fazendo a end de 0 e 1. Então a gente pode pegar este pino, certo? E colocar aqui numa end 2, tá? Por quê, gente? Porque uma end de 3 entradas é equivalente a duas end 2, né? Certo? Então, a gente consegue utilizar de novo uma end 2, certo? Para reaproveitar o circuito que existia antes, tá certo? De acordo, pessoal? Faz sentido? Todo mundo entendeu? Os presentes aí, pelo menos? Tá. Para a gente fazer o bit 4, tá? Vocês devem conseguir imaginar aqui que ele é igual, né? Então, a gente pode pegar para o bit 4, tá? Para o bit 4, a gente vai ter de novo, né, uma shor, tá? E a gente vai ter uma end também de quem? Deste cara aqui. E a gente vai ter este bit aqui, certo? E com isso a gente faz ali o nosso bit 4, tá? E o 5, né? E o 6 e por aí vai, tá? Até o infinito a gente consegue fazer isso, tá? Então, aqui está o nosso bit 4, bit 5, bit 6, bit 7, por aí vai, tá, gente? Então, assim, ó, como é que eu posso resumir esse nosso laboratório? Tá? Eu posso resumir ele da seguinte maneira, né? A gente tem agora uma sequência de registradores, certo? E nessa sequência de registradores, para todos eles, a gente tem um circuito combinacional, certo? Aqui na frente a gente tem um circuito combinacional de cada um deles, né? Cada um tem o seu circuito diferente, certo? Em que a gente tem uma retroalimentação destes circuitos, né? Então, este cara vem para cá, este cara vem para cá, este cara também é retroalimentado aqui, né? Depois daqui de baixo, a gente alimenta este cara, que por sua vez é retroalimentado, né? Que avisa este cara aqui, certo? E por aí a gente vai trabalhando, tá? Então, assim, ó, isso aqui nada mais é do que os nossos shift registers, os registradores em paralelo, os registradores como a gente estiver fazendo, né? Nada mais é do que o mesmo registrador que a gente fez, só que ao invés de nós termos aqui meio que um MUX, que nada mais é do que um circuito combinacional, né? A gente tem aqui portas lógicas de todos os tipos, né? E cada uma diferente da outra, tá certo? Então, vamos fechado isso, então vamos para o nosso laboratório, então. Tá. O laboratório de vocês, o que vocês vão ter que fazer? Deixa eu ver aqui para a direita mesmo. O laboratório de vocês, eu vou aproveitar essa parte da direita, vocês vão ter que fazer um registrador de 8 bits, tá? 1, 0, 1, 2, 3, até o bit 7, certo? E o que esse registrador de vocês tem que fazer? Tá? Ele tem que fazer 4 coisas. 1. Peraí. Deixa eu de volta. Vou fazer em vermelho. Né? Em vermelho para dar sorte pro Colorado hoje. 1. Carga. Deixa eu escrever como load, tá? Carregamento paralelo. Tá? Número 2. Vocês vão ter que manter o valor. Número 3.
contar para cima. E número 4, contar para baixo. Tá, gente? Então, esse é o lab de vocês de hoje, tá? Que já é praticamente o PC de vocês, tá? Então, assim, ó, para cada um dos bits, vocês vão ter aqui o registrador, vocês vão ter o registrador de vocês, e o registrador de vocês vai ter que poder fazer 4 coisas. Para ele fazer 4 coisas, vocês vão colocar um MUX, né? Um MUX de 4 para 1. Certo? Para cada entrada desse multiplexador, vocês vão ter aqui um pequeno circuito. Tá? Circuito 1, circuito 2, circuito 3 e circuito 4. Certo? Então, carregamento paralelo. Tá? Nesse circuito, vocês vão ter uma entrada, tá? Deixa eu botar tipo quartos. Tá? Input pin. Então, tem um input pin aqui 0, por exemplo, supondo que é o bit 0. Né? Para manter o valor, vocês vão ter que se realimentar. Certo? Então, manter o valor é super fácil. Vocês simplesmente pegam a saída e colocam para dentro. Tá? Contar para cima. Tá? Contar para cima é o contador que a gente acabou de fazer aqui em aula. Tá? Então, esse cara aqui é um contador para cima. Tá? Só que essa lógica do inversor, né, no caso do bit 0, vai estar aqui dentro. Né? Então, vocês vão colocar o inversor nesse circuito. Tá? E vocês podem pegar este mesmo fio e colocar para cá. Né? Já para o bit 1, né, ele é um pouquinho diferente, que nem a gente viu aqui em cima. Né? No bit 1, vocês vão ter uma XOR, certo? Com a entrada do bit 0, tá bem? Então, no caso do bit 1, ao invés de ter um inversor, teria uma XOR, né? E aqui teria a entrada do bit 0, tá certo? O bit 2 vai ser diferente, né? O 3, o 4, o 5 vão ser todos iguais, tá? E aqui vem a parte mais difícil da aula, tá? Contar para baixo. Tá? Então, ao invés de fazer um circuito que conte para cima, tá? O desafio de vocês é fazer um contador que conte para baixo. Tá? Então, para fazer o contador para baixo, a tabelinha é um pouquinho diferente. Né? Por quê? Porque 0 vai para 1, tá? Então, a tabela de vocês, quão diferente ela é? Ela vai ser uma tabela igual a essa, porém deslocada. Né? Porque 0 vai para 1, né? 1 vai para 0, certo? Então, a tabela de vocês vai ser isso aqui, né? Essa tabela deslocada para baixo. Né? Com esses dois caras aqui em cima. Tá? Então, essa aqui é a tabela quando vocês querem contar para baixo. Né? 0 vai para 15, 1 vai para 0, 2 vai para 1, 3 vai para 1. Tá? Então, neste caso específico, tudo isso que a gente fez em aula, vocês vão ter que fazer em casa. Né? Então, aqui, por exemplo, essa variação dá para ver, né, que continua, o inversor continua funcionando, tá? Mas aqui é um pouquinho diferente agora. Né? Então, essa aqui é outra porta lógica, não é mais a nossa XOR, né? É outra coisa. Tá? Quando a gente pega o próximo bit, a gente tem outro cara ainda diferente. Né? Reparem que ele ainda é parecido, tá? Mas ainda assim é um pouco diferente. Tem 1 e tudo 0, 0 e tudo 1. Né? E por fim, o que a gente tem aqui no último cara, né? A gente vai todo mundo aqui. Né? Tá? Mas a gente tem essa divisão, certo? Em que a gente tem, de novo, né, pessoal, 1 e tudo 0, e 0 e tudo 1. Tá? Então, o circuito é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui, certo? Em vez de ser... Esse inversor se mantém, né? Mas aqui não vai ser uma XOR, tá? E aqui não vai ser uma AND, vai ser outra coisa, certo?
De resto, a estrutura geral do contador para baixo é muito parecida com a do contador para cima. Tá? E esse aí vai ser o maior desafio de vocês para essa aula prática. Tá? Na verdade, assim, ó, no contador para baixo, a única coisa igual é o bit 0. Tá? A única coisa igual é o bit 0. Né? Do 1 em diante, o circuito é diferente. Até pelo seguinte, né? Só lembrando vocês aqui, ó, no bit 1 antes a gente tinha 0, 1, 1, 0. Né? Agora a gente tem 1, 0, 0, 1. Tá? Então, na verdade, eles são inversos, certo? Então, o que vai acontecer é que, por exemplo, tá, gente? Eu vou desenhar o bit 0 para vocês, que é fácil, tá? E depois vocês desenham o bit 1, tá? Mas no laboratório, portanto, o bit 0 vai ser algo assim, ó. Deixa eu tirar isso daqui. O bit 0, vocês vão ter um flip-flop, né? Chamado bit 0 aqui. Vocês vão ter um flip-flop, tá? Que é o bit 0, né? O flip-flop de vocês vai ter o Q e vai ter o D, né? E aí o que vocês vão ter aqui é um multiplexador. Vocês vão ter aqui um multiplexador, né? Com um sinal de seleção de 2 bits, certo? E aí aqui vocês vão ter 4 entradas. 1, 2, 3, 4, né? E a saída vai entrar em D. Tá? Então vamos ver aqui embaixo o que você tem que fazer. Carga paralela, manter para cima e para baixo. Tá? Então, a carga paralela, tá? Vocês entram direto num pino lá do quartos. Tá? Que vocês externamente vão colocar um valor aqui. Tá? Então vai ser, por exemplo, o E0. Tá? Segunda opção, manter o valor. Então, para manter o valor, eu vou fazer em vermelho, a gente puxa o Q e joga aqui dentro. Né? Contar para cima no bit 0, eu vou fazer em laranja, é fácil, né? A gente pega e coloca um inversor. Né? Tá? E contar para baixo, como a gente viu ali na tabela, casualmente é igual. Né? Então, a gente vem para cá e coloca um inversor. Tá? Então, esse aqui é o bit 0 do trabalho de hoje, do lab de hoje. Tá claro? O bit 1, ele é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque por que ele é um pouquinho mais complicado? Né? Porque vocês vão ter aqui de novo o multiplexador. O 1 é fácil, o 2 é fácil, né? A gente tem o Q e o D. Né? Mas aqui o contar para cima, como eu já mesmo fiz ali antes, é uma XOR. Né? Então essa XOR vai pegar o valor de Q, né? Deixa eu até fazer um só para ele aqui, vai pegar o valor de Q, né? E nesse caso é fácil, vai pegar o valor de 0, correto? Já o contar para baixo, vocês vão ter outra porta lógica, que eu não vou desenhar aqui, né? Que também, tá, fazendo em verde, vai pegar essa entrada e vai pegar essa entrada aqui também. Então, esse aqui vai ser o bit 1. Tá certo? E aí depois você tem que fazer o bit 2, né? E o bit 3, o bit 4, até o bit 7. No fim das contas, o circuito de vocês vai ter como entradas, né? Como entradas, então vai ter E de 7 até 0, portanto, um barramento de 8. Vai ter um céu de 1 até 0, portanto, um barramento de 2, certo?
E vai ter como saída, pode ser S mesmo, um S de 7 até 0. Ou seja, um barramento de 8, né? Que vai ser este cara aqui, né? Ó, S0, este cara vai ser o S1, né? E por aí vai. Tá claro o laboratório? Tá. Então, assim, ó, só para a nossa última parte, tá? Para a gente fechar aqui com. Para a gente fechar bem aqui até o laboratório de vocês. Tá? É o seguinte, ó. Tentando unificar, tá? O contador do primeiro nível é um inversor, o segundo é uma XOR, e o terceiro, como a gente viu aqui, é uma AND seguida de uma XOR. Tá? Então é o seguinte, ó, o que a gente pode fazer é para o primeiro nível também fazer uma AND seguida de uma XOR. Certo? Tá? Reparem, como a gente quer uma inversão, né, a gente vai ter essa inversão, a gente vai ter essa cara, né? Porque aqui a gente vai ter o nosso flip-flop. Tá? Então eu pergunto para vocês, como é que eu posso fazer para forçar esse circuito a virar um inversor? Eu posso simplesmente pegar esses caras e jogar em VDD. Né? Por quê? Jogando isso aqui em VDD, eu tenho 1, 1, a end de 1 em 1 é 1, né? Então eu forço isso aqui a ser um inversor, certo? E, portanto, este cara aqui e este cara aqui se tornam equivalentes. Faz sentido? Da mesma maneira, no caso do bit 1, tá? Se eu quiser reaproveitar, agora para o bit 1 então, se eu quiser reaproveitar a estrutura de ter uma AND ligando na XOR, né, que está se realimentando aqui, certo? O que eu posso fazer é ligar as duas ANDs no mesmo lugar, né, e ligar as duas nessa entrada. Por quê? Porque se eu colocar um e 1, eu vou ter 1, né? Mas se eu colocar 0 e 0, eu vou ter 0, certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque vocês podem fazer um circuito composto por uma AND e uma XOR, tá? E utilizar ela para o bit 0, para o bit 1, para o bit 2, 3, 4, 5, até o 7, tá? Então, para o laboratório, vocês conseguem fazer um único módulo, tá, que seja parecido com isso aqui e replicar ele 8 vezes. Tá? Então, na verdade, é apenas uma dica que vocês podem usar para fazer o contador de vocês. Tá? Vocês não precisam fazer literalmente cada um dos bits, mas se vocês quiserem, vocês têm a liberdade para fazer isso também. Tá certo, gente? Dúvidas? Claro. Vamos lá. Então, a dúvida é sobre a tabela do Shor. Já vou te mostrar ela aqui, tá? Vou fazer uma tabelinha nova aqui, então. Deixa eu apagar esse monte de coisa. Tá. É o seguinte. Vamos pegar a tabela do Shor. Tá? Mas eu vou pegar a tabela do Shor aqui, então. Meu Deus. Vai ser mesmo. Então a gente tem. Tá. A parte do deixar passar e inverter, tu entendeu? Tá. Deixa eu explicar as duas coisas, então, aqui.
essa parte aqui do XOR, tá? O que que ela fala? XOR de 0 e 0 é 0, 1, 1 e 0, né? Então, se a gente supor que o A, na verdade, tá? O A é o controle, certo? E agora, o B vai ser a entrada, certo? Então, o que que a gente vê aqui na tabela, tá? A gente pode dividir isso aqui pela metade, em que se o controle for 0, tu mantém a entrada, né? Agora, se o controle for 1, o que acontece é que a gente inverte a entrada, sacou? Então, no caso, o XOR, né, ele pode ser, se tu coloca 1 na parte baixa, né, na verdade, ele é um inversor, certo? Mas tu coloca 0 na entrada, ele é um fio reto, certo? Porque 0 passa reto, né? E 1 tu inverte o valor, tá? Então, olhando essa tabela agora, tá? Olhando essa tabela agora, tá? O que que a gente tem aqui, né? A gente tem o bit 0, certo? E a gente tem o bit 0, digamos assim, ó, depois do clock de subida, certo? Depois do clock de subida. Até aqui botei 2, deixa eu colocar um só. Tá? Ou seja, depois que o clock, depois que a gente tem a borda de subida, tá? Ou em outras palavras, no tempo mais 1, certo? A gente vai ter que o bit 0 virou isso, entendeu? Então, quando o bit for 0, depois da subida do clock, a gente quer que ele seja igual a 1, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ó. Se a gente pegar esse primeiro cara, tá? Aí a gente volta um pouquinho mais lá para a nossa aula de segunda-feira, tá? Deixa eu apagar todo mundo aqui. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, aqui a gente tem Q, né? E aqui a gente tem, não parece, mas é um D, né? Que é a nossa entrada. Tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. No tempo 0, esse valor aqui está 0, né? Então, o que acontece é que esse 0 vai transitar, chegar aqui, virar 1, certo? Mas ele não vai passar adiante, tá? Por quê? Porque a gente está na parte baixa do clock, certo? Quando a borda do clock subir, a gente quer, né, que esse 1 passe adiante e vire 1. Entendeu? Então, na verdade, é o mesmo sinal que a gente está analisando, certo? É o mesmo bit 0, só que antes e depois da transição do clock. Então, o que eu quero dizer é, quando der a transição de clock, eu quero que este valor fique assim, certo? Então, no caso do bit 0, ele sempre se inverte, né? 0 vai para 1, 0 vai para 1, né? 1 vai para 0, tá? Então, esse circuito que a gente fez aqui do inversor, ele funciona perfeitamente, né? Porque a cada clock, tá? A nossa saída está indo de 0 para 1 e 1 para 0. Deu para entender? Isso. Agora aqui vamos ver o XOR. Tá? O XOR, tá? A gente está falando, deixa eu pegar uma outra cor agora, a verde. No XOR a gente está falando do bit 1, né? Então, o bit 1 ele é um pouquinho diferente porque aqui a gente tem 0 e a gente quer continuar com ele sendo 0, certo? Agora, na segunda versão aqui, a gente está invertendo ele, né? Porque o 0 virou 1, certo? E depois, na terceira, o 1 se mantém em 1, tá? Então, o que que acontece? A nossa lógica, aqui no D, a gente pode enxergar isso aqui como sendo o bit 1 de T
mais 1, né? E esse cara é o bit 1 de t, certo? Então aqui, desculpa, aqui eu escrevi errado, tá? Esse aqui é o t mais 1, né? E esse aqui é o bit de t, tá? Então o que acontece? Nesse primeiro caso, tá? Nós temos o valor em 0 e a gente quer manter ele em 0. Então, o valor está 0, né? Então, esse valor aqui, deixa eu colocar em vermelho, ele está igual a 0. Então, ele gira até 0 aqui, né? E aqui também importa o bit 0, né? Que está vindo lá do outro estágio. Casualmente aqui, o bit também está em 0, né? Então, nós temos 0 e 0. Tá? E a gente sabe que a shor de 0 e 0 também é 0. Tá? Então, quando vier a borda de clock, este 0 vai passar adiante e vai continuar como 0. Entendeu? Tá? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo em que essa seta está passando para cá, né, que esse 0 está vindo para cá, aqui na esquerda o 1 está passando para cá. Né? Então esse 1 vai chegar até aqui, certo? E 0 com 1 vai trocar esse cara para 1, sacou? Só que esse 1 só vai passar adiante quando a gente tiver uma borda de subida do clock, no caso a segunda borda. Né? Então, quando houver a segunda borda, esse 1 passa para cá, corta esse cara para 1, né? Esse 1 vai girar até aqui e vai ficar 1 e 1. Né? Tá certo? Só que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, esse 1 aqui virou 0, né? Esse 0 passou para cá, então a gente vai ter aqui, na verdade, 1 e 0. E 1 e 0 vai manter esse 1, né? Então esse 1 vai passar de novo e a gente vai continuar com 1. Tá certo? Então, no fim das contas, né? Isso aí. Isso aí. Se a gente olhar aqui na direita, no nosso shor, né, do controle e da entrada, qualquer um pode ser sempre o controle ou a entrada. Tá? Tanto faz. A gente pode simplesmente dividir essa tabela de outra maneira. Né? A gente pode dividir assim, ó, e pegando essa parte em vermelho e essa parte em vermelho. Né? E aí tu vai ter que o controlador é esse cara, né? E a entrada vai ser aqui daí, né? Tá vendo? Então, o que a gente tem, ó, quando for 0, o 0 continua em 0 e o 1 continua em 1, né? E quando a gente tem 1, certo? Que também é o controle, né? A gente aqui, obviamente, tem essa inversão de 0 para 1 e de 1 para 0. Tá? Tá uma riscalhada sem fim aqui, tá? Mas a moral da história que eu quero dizer é que tanto o A quanto o B pode ser o controle, tá? Só dessa maneira que eu desenhei aqui fica mais fácil de ver como sendo o A o controle e o B a entrada, tá? Mas tanto faz, tá certo? Né? Então, da maneira que a gente colocou aqui, esse cara é o controle da inversão, tá? Mas a gente pode simplesmente ver também como sendo o seguinte, ó, este zero, tá? Ele é uma função dessas duas coisas, que é o shor, né? Este 1 é uma função desses dois caras, tá? Qual é a única peculiaridade, tá? Que é um pouquinho mais diferente, né? É que o bit 1 e o bit 0, esses caras são exatamente esses dois, só que num tempo mais para frente, né? E a nossa definição de tempo é o ciclo de clock. Então, cada vez que o clock transiciona uma vez, tá? A gente tem um novo tempo. Então, a gente está fazendo uma função, né, que tem como entrada ela mesma, só que antes do ciclo de clock. Ok? Tá. Então tá, gente. Eu sei que essa parte é um pouco difícil, tá? Porque a gente tem que ter essa noção temporal, né, e entender
que o flip-flop, ele... Deixa eu pegar um outro flip-flop aqui. O flip-flop, ele tem esse laço, ele é trancado pela borda de subida, né, do clock, tá? Então, até assim, eu poderia fazer uma pergunta, se fosse um latch, o que aconteceria, né? Porque qual é a diferença? O latch, ele é sensível à borda estar em 1, né? Então, enquanto a gente está em 1, tá, esse laço fica solto, tá certo? E aí a gente vai ter todos aqueles problemas que a gente discutiu algumas aulas atrás de transparência, por exemplo, né? O legal do flip-flop é justamente que a borda de subida é extremamente pequena, tá? Então é impossível a gente dar 2 voltas durante um mesmo clock, tá? Assim que passou, a gente acabou de barrar a entrada de novo, né? Então a gente passa uma única entrada por vez, tá certo? Bom, então tá, gente. Perguntas? Pode fazer. Então, sim. Então, é, assim, ó, a pergunta então é sobre o laboratório passado, né? Sobre como colocar saídas do divisor de frequência, né? Então, o problema do divisor de frequência, tá, é que a gente tem essa inversão aqui, né, para todos eles, né? Eu vou fazer assim só, para todos eles, né, gente? E a nossa saída mexe aqui na frequência, correto? Então a gente está literalmente mexendo na frequência, que é uma coisa que eu já falei para vocês que não é muito legal de se fazer, tá? Mas no caso do divisor de frequência é o único jeito que a gente tem de fazer, tá? E a dúvida é a seguinte: como é que a gente faz para ver se o divisor de frequência está funcionando? Porque se a gente pegar só do último flip-flop, o Quartus não vai conseguir mostrar. É mais ou menos essa a tua pergunta, né? Tá. Então o que acontece é o seguinte, ó, o Quartus ele não tem resolução para mostrar 50 milhões de ondas, que é a entrada, né, numa saída de 1 Hz. Tá? O Quartus simplesmente não consegue. Dá estouro nele, enfim, não dá certo. Tá? Então qual é a sugestão que eu faço? Tá? Peguem a saída do primeiro estágio, tá, e façam uma saída dela. Peguem a saída do segundo estágio e façam uma saída dela. Peguem a saída do terceiro estágio e façam uma saída dela. Tá? Se os 3 primeiros estiverem funcionando, os outros devem estar funcionando igual. Tá certo? Que tipo de saída vocês têm que ver? É uma divisão de clock, né? Então vocês têm que ter uma onda, né? Por exemplo, se a gente pegar este sinal aqui, né, a gente tem que ver alguma coisa assim. Se a gente pegar a saída, né, a gente aqui tem que ver já uma divisão de clock um pouco maior, certo? Se vocês pegarem essa saída aqui, o que vocês têm que ver daí é uma divisão maior ainda, né? Tá? Por aí vai. Então, minha dica é, se o primeiro estiver correto, o segundo estiver correto, o terceiro estiver correto, então os próximos vão estar corretos também, tá? Então, coloquem ali algumas saídas e me mostrem que, sei lá, os primeiros 4 estágios funcionam, tá? E eu vou ficar feliz com isso. Tá? E aí, essa é outra pergunta que é válida, tá? Pelo seguinte, o que eu disse para vocês é que eu quero 1 Hz, tá? Mas vocês não vão conseguir exatamente 1 Hz, tá? Então, deixa eu só me refrasear para dizer, eu quero no máximo 1 Hz, tá? Então, eu quero que a frequência seja menor ou igual a 1 Hz, tá certo? O que significa que vocês vão ter que botar X estágios, né?
de divisão de frequência. Tá? E, claro, né, como vocês querem dividir por 50 milhões, tá? A fórmula, em resumo, é log de 2 de 50 milhões. Né? Certo? Por aí. O que você quer dizer? Porque a divisão é exponencial, né? Primeira divisão por 2, 4, 8, 16, 32, por aí vai. Né? Outra coisa interessante, 2 na 10 é igual a 1024, né? Como vocês devem estar cientes. Né? Então, 2 na 20 é igual a 1K vezes 1K, que é igual a 1 mega. Né? Então, para fazer a divisão, vocês conseguem ver que no mínimo dos mínimos, vocês vão ter que ter 20 estágios, né, para dividir por 1 milhão. Tá? Só que eu quero que vocês dividam por 50. Tá? Então, dá para fazer umas contas de açougueiro aí, não é muito trabalhoso descobrir quantos estágios precisam para ter uma frequência menor ou igual a 1 Hz. Né, gente? Certo? Nada. Então tá, gente. Mais dúvidas? Diga. Aham. Tá. Não, tudo bem. Tá. Não tem problema. O ideal é que vocês façam meio que em tipo uma matriz, né, gente? Bota uma, duas, três, quatro, aí puxa o fio. Tá, tá. Não, beleza. Não tem problema. Aí eu tento contar ali. Pode botar uma foto assim, bota as primeiras duas linhas, depois dá um zoom out e dá uma foto de novo, entendeu? Ainda que seja de longe. Tá. Então tá, gente. Esses dois labs foram trabalhosos, tá? Eu prometo para vocês que o próximo vai ser mais tranquilo. Então tá, gente. Até mais. Bom fim de semana. Tá? Lembrando, deixa eu só aproveitar que nós estamos aqui no final, né, para a gente dar uma olhada aqui no cronograma da prova. Né? Então a prova, tá, ela começa lá com análise de portas lógicas, lembram? Então tem toda aquela parte de transistores. Tá? Então como fazer uma porta AND, como fazer uma porta NOR, né? Depois a gente discutiu a ULA, tá? Então somadores, a gente discutiu o carry look ahead, lembram? Do generate e propagate. Depois a gente tem latches e flip-flops, tá? Especificamente latches, a gente falou do SR e do D. Flip-flops, a mesma coisa, flip-flop do tipo SR e do tipo D, tá? Então, assim, ó, é muito importante que vocês saibam a diferença de flip-flops, né? E agora, no final, a gente falou sobre registradores, então é importante que vocês saibam como fazer um shift register, um registrador de rotate e como fazer um contador, né, tanto para cima quanto para baixo. Tá? E essa aí é basicamente a nossa área 1, tá bem? Se vocês quiserem, tem aqui uma lista de exercícios do próprio Moodle, tá? Tem diversas questões ali, tá? E algumas questões acho que vocês provavelmente não viram como fazer, tá? Então, se vocês olharem para uma questão e disserem, eu nunca aprendi isso em aula, tá? Vocês não se preocupem, ela não deveria estar ali essa questão, tá certo? De qualquer maneira, dúvidas vocês podem me perguntar ali e eu respondo para vocês via WhatsApp e afins. Tá? Vocês podem anotar dúvidas também e trazer na próxima aula. Ok? Então tá, gente. Falou, boa quarta para vocês. Diga, diga. Sim. Tá. Essa é uma pergunta válida. A ULA do Neander, vocês já têm. Tá? O Program Counter do Neander é muito parecido com o que vocês vão fazer nesse laboratório agora.
Tá? Na verdade, o laboratório é maior até do que o PC do Neander. Tá? Eu não falei ainda do projeto do Neander, porque a gente não discutiu o Neander ainda. Tá? Mas eu vou aproveitar a próxima aula, a de segunda-feira, para falar um pouquinho do Neander. Tá? E o Neander ele não tem bem prazo de entrega. Tá? Ele tem até uma aula, que é o aqui, ó, Lab 10, tá? No dia 23 de novembro. Tá? Então, esse lab aqui é onde vocês vão apresentar o Neander inteiro. Tá? Então, esse aqui é o deadline de entrega do Neander. Todas as etapas dele. Tá? Então, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com o projeto final da disciplina, não. Tá bem? Nada. Então tá, gente. Agora sim ficamos por aqui. Tá? Boa quarta e bom fim de semana e até segunda-feira.